Salve, salve para todos que estão ligados aqui nas todas as plataformas do Lance. Entrevista com o zagueiro João Vitor, zagueiro do Vasco. João Vitor, obrigado por atender a nossa reportagem. É nóis, prazer. Vamos falar muito de Vasco, sobre você também, momento. Sim. Logo para começar, queria fazer um comparativo entre o momento da sua chegada, 2025, você chegou no ano passado ao Vasco. O elenco já tinha uma espinha dorsal ali com Ramon Dias e precisava de reforços pontuais. Precisava de reforços na zaga, reserva para o Verratti, substituto para o Peck, que saiu para o futebol da MLS, sim, volante também, alguém para dividir aquela responsabilidade com o Payet ali no meio campo. Infelizmente o Vasco perdeu Jair, Paulinho no início da temporada, uma infelicidade, lesões graves, mas conseguiu engrenar ao longo da temporada ali sob o comando do Rafael Paiva. O Vasco seguiu precisando reforçar a zaga porque o Léo e o Maicon eram inconstantes, tinham atuações inconstantes, eram muito contestados pela torcida também. Você até chegou a sofrer um pouquinho com algumas lesões ao longo de 2024, ao longo da temporada. E a gente vê um 2025 do Vasco um pouco diferente na janela de transferência no início do ano. O Vasco foi ao mercado, atacou o mercado e preencheu as lacunas que faltavam. O Vasco reforçou a zaga, reforçou o setor ofensivo, trouxe o Daniel Fusato para compor o elenco, suprir a saída do Kehler, trouxe o Tietchan para dar aquela encorpada no meio campo também. E tem os reforços caseiros, Paulinho e Jair voltaram com tudo já, sim, nessa temporada. Coutinho ainda tentando engrenar, sofrendo um pouco com essas lesões no início. E como é que você enxerga esse momento do Vasco, esses dois Vascos de 2024 e 2025? E também, se você puder dar uma analisada no elenco, comparando 2024 com 2025. Os dois elencos tinham muita qualidade, né? Eu acho que o elenco de agora, no meu modo de ver, está um pouquinho mais forte, né? Eu acho que chegaram dois jogadores, o Nuno, o Garré, que estão assim, muito bem nos treinos, acho que vão somar bastante. O Adson está voltando, que é um grande jogador, DVD demora um pouco mais ainda, mas em breve está de volta. Mas sim, no meu modo de ver, são dois grandes elencos. Alguns momentos do campeonato a gente oscilou, como isso é uma coisa normal, como todo clube oscila, mas assim, algumas vezes aqui no Vasco a pressão é um pouquinho maior, então essa oscilação pesa de uma maneira um pouco maior. Mas eu acho que o elenco desse ano está um pouco mais qualificado e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma temporada melhor do que a do ano passado. E você, titular absoluto, incontestado, do lado esquerdo você tem três possibilidades de companheiros, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e o Maurício Lemos. Como é que você enxerga essa disputa pela posição ali do lado esquerdo da zaga? Como é que está o entrosamento, você com os companheiros, você com o Lucas Oliveira, com o Freitas, com o Maurício Lemos? O que falta para ter esse encaixe perfeito? O torcedor chegar e falar, pô, é o João Vitor com o Lucas Oliveira, ou senão é o João Vitor com o Lucas Freitas, ou senão é o João Vitor com o Maurício Lemos. O que falta para esse encaixe perfeito? Então, acho que está sendo uma briga muito sadia, né? Minha posição ali, eu não sou titular absoluto, não. Acho que conforme os treinos vêm acontecendo, pode ser que isso se garanta de vez como titular, mas acho que é uma briga todo mundo por posição. O lado esquerdo hoje vem tendo uma troca maior, mas, cara, qualquer um que jogar ali comigo ou qualquer um que estiver em campo pelo Vasco, eu acho que pode dar conta do recado. Para a dupla se tornar uma dupla perfeita, eu acho que é muito dos treinos, né? Conforme a gente vem treinando bem, conforme os jogos vão acontecendo e as coisas vão saindo com naturalidade, eu acho que isso facilita para ter uma dupla ali realmente concreta ali, que vai dar o apoio para todo o time. Por falar em entrosamento, você já citou o Nuno, o Garré, o Lloyd. O Maurício Lemos também foi outro estrangeiro que chegou ao Vasco esse ano. Sim. Como é que está a convivência de vocês que já estavam no Vasco com esses novos estrangeiros? Como é que é o trato no dia a dia? O Lloyd, por exemplo, mostrou ser um personagem, digamos assim, mais extrovertido, né? Quando a Nina estava em negociação com o Vasco, ele até abriu live, disse, não sufoque o artista, brincou com o torcedor. O Garré, em coletiva, a gente, na apresentação dele, a gente até deu uma notada que é um pouco mais tímido. O Nuno se mostrou muito empolgado de estar aqui no Vasco. Como é que tem sido a convivência com esses novos estrangeiros aqui no Vasco? Cara, a convivência está sendo muito boa. Acho que o nosso grupo é um grupo muito bom, né? A gente sabe receber as pessoas muito bem e tenho certeza que todos esses que chegaram vão somar muito pra gente. Como você disse, cada um tem a sua característica particular, né? O Nuno realmente é um cara que está muito empolgado, não que os outros não estejam, mas você vê que ele está querendo fazer muito pelo clube. O Garré é um cara realmente mais tímido, você vê que é difícil ele falar muito assim com a gente e tudo mais, mas tá chegando agora, então vai se soltar mais com o tempo. E o Lloyd é o cara mais meio doido, né? Então ele fala, conversa, brinca, dá risada, então é o jeito dele também.
Mas, assim, a recepção com eles e como qualquer outro que possa chegar é a mesma. O grupo é muito bom e eu tenho certeza que logo, logo eles vão estar se sentindo em casa. Estamos indo para abril, quarto mês do ano, 4 meses de trabalho do técnico Fábio Carille. Fazer uma análise inicial assim do trabalho Carille. Quais são as primeiras impressões? A representação se mostrou muito empolgado de voltar a trabalhar com Carille, que te lançou o profissional no Corinthians. Carille que é conhecido também por montar equipes com um sistema defensivo muito forte. Qual é a avaliação que você faz desse início de trabalho do técnico Fábio Carille? Cara, uma avaliação boa. Acho que não teve muito tempo para trabalhar durante esses jogos que vinham tendo. E essas 2, 3 semanas que agora a gente teve, acho que mudou muita coisa no time, eu tenho certeza disso. Acho que as coisas já estão acontecendo com muito mais naturalidade, coisa que antes não tinha como treinar, porque era 2 dias de treino e já tinha jogo, então tem a parte da recuperação ainda. O primeiro treino a gente nunca treinava, era mais regenerativo, então isso contava muito. Agora, com esse tempo de 3 semanas, eu acho que teve uma evolução enorme no time e também os jogadores que chegaram agora já estão se entrosando, já está conhecendo o que cada um quer, se é uma bola no pé, uma bola no fundo. Então, as coisas estão acontecendo melhor, eu vejo nessas 3 semanas, teve uma evolução grande. E o trabalho com o Carille, cara, para mim é sempre muito gratificante. Realmente é o cara que me subiu para o profissional, então sou muito grato a ele. O cara que prioriza, sim, como você disse, e gosta bastante de trabalhar com o setor defensivo. Então, isso para mim, como zagueiro, é algo que eu tenho muito a aprender. Eu tento sempre sugar o máximo possível do que ele me passa para tentar evoluir cada vez mais. E por falar nessa evolução, quais lições vocês tiraram do Campeonato Carioca, sobretudo nos jogos que são mais desafiadores, né? Os clássicos, porque Sim. São os times que têm o maior poder de investimento no Campeonato Carioca. Quais lições vocês tiraram do Campeonato Carioca? Quais erros vocês detectaram para procurar corrigir para essas competições que agora o Vasco vai disputar? A gente sabe que o Carioca é um campeonato que todos os clubes almejam ganhar, né? Ninguém entra para brincar, mas também é uma fase teoricamente de teste, né, cara? Porque o Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, Libertadores, Sul-Americano, todos os outros times, todos os campeonatos que tem no Brasil, são os mais importantes. Mas é claro que a gente queria ganhar. Mas serviu como um bom teste pra gente. Acho que a gente, como você disse, as coisas que não vinham acontecendo muito bem, serviu pra gente abrir o olho e treinar nessas semanas agora, para quando chegar o Brasileiro agora, a gente oscilar o mínimo possível. Então, a gente tem que fazer um bom Brasileiro, uma boa Copa do Brasil, uma boa Sul-Americana, para com que a torcida fique do nosso lado, porque as coisas começam a acontecer realmente para a gente. Então, estou muito confiante nesse ano, acho que vai ser um ano de muitas vitórias, um ano de pouquíssimas oscilações, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma excelente temporada. E falando particularmente de você agora, no próprio dia da reapresentação, você falou que tinha uma meta pessoal. No ano passado, infelizmente, você acabou tomando 4 cartões vermelhos, foi expulso 4 vezes. Sim. E fazendo um comparativo entre os 2 anos seus aqui no Vasco, 2024 com 2025. Nessa altura, em 2024, você já tinha sido expulso contra o Água Santa pela Copa do Brasil. Até hoje você não tomou cartão vermelho nessa temporada. A que você atribui, digamos assim, um João Vitor mais disciplinado? As expulsões foram corretas, só teve uma que eu achei que foi injusta, mas enfim, isso já foi. Não é nem questão de indisciplinado, é coisa do momento. Ninguém entra no campo para ser expulso, né? É óbvio que eu não queria prejudicar a equipe, sair do jogo e deixar a equipe com um jogador a menos, mas são coisas ali que acontecem num campo que não tem muito o que fazer, sabe? Mas eu tenho me policiado muito para que isso realmente não venha acontecer mais, nem uma vez, nem 2, nem 3. Eu quero não tomar nenhum cartão vermelho esse ano. Sim, acho que a suspensão por 3 amarelos é uma coisa até um pouco inevitável. Para o seu zagueiro, acaba mais tomando natural. Cartão amarelo, isso. Mas o cartão vermelho, minha meta é não tomar mais esse ano, não. E falando agora um pouco sobre o calendário que o Vasco vai enfrentar no restante de temporada 2025, fiz um recorte curto, tirando esses 2 meses agora iniciais, abril e maio, isso sem contar a Copa do Brasil. São 8 jogos somando o Brasileiro e Sul-Americano em abril, mais 8 jogos somando o Brasileiro e Sul-Americano em maio. 16 jogos em período de 2 meses. Se a gente for contar a Copa do Brasil, 18 jogos. Como é que está sendo feita essa preparação? E aí eu te pergunto isso justamente porque não envolve só você, jogadores, tem toda uma equipe por trás, né? E os profissionais do Vasco, eles costumam sofrer muitas críticas por parte de uma parcela dos torcedores. E você que vive aqui no dia a dia, o que você pode dizer ao torcedor sobre o que está sendo feito de preparação, como é que os departamentos, a comissão técnica estão trabalhando para que vocês aguentem esse calendário pesado, abril e maio, um intervalo de 2 meses, 16, 18 jogos, contando com a Copa do Brasil. Como é que está sendo feito esse trabalho para vocês aguentar essa maratona pesada de jogos?
Então, nessas 3 semanas a gente vem treinando muito intensamente, até para ter esse respaldo durante não só esses 2 meses, mas ter o respaldo durante o ano todo. Então, os treinos estão sendo muito pegados, a gente está até cansando bastante, mas isso faz parte do processo, né? Os profissionais daqui do Vasco são muito capacitados, então tenho certeza que se eles estão fazendo com que a carga do treino seja um pouco mais alta, é para a gente conseguir levar esse físico até o final do ano e sofrer o mínimo de lesão possível. Queria que você falasse um pouco da questão das melhorias do CT. Você que chegou no ano passado, certamente você viu muitas modificações aqui no CT. O Vasco anunciou recentemente a questão da área molhada. Vocês já têm alguma previsão para vocês utilizarem esse setor aqui dentro do CT Moacir Barbosa? Realmente teve algumas melhorias desde quando cheguei. Em relação à área molhada, eu sei que está fazendo, mas eu não sei qual que é o prazo que vão entregar essa obra ainda. Tudo que dá para melhorar, o presidente, a comissão, todo mundo tenta fazer o máximo por nós. Então, se tiver que melhorar a pintura, eles tentam melhorar. Se tiver que melhorar o banheiro, eles tentam melhorar. Eles tentam fazer o máximo que dá. Tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá. Mas desde quando cheguei já teve algumas melhorias sim significativas. E essas melhorias significativas também passam pela mudança da gestão. Você considera que o Vasco tem melhorado consideravelmente com a gestão do Pedrinho? O próprio Verratti disse na coletiva que defendeu o Pedrinho na coletiva. Essas melhorias passam pelo Pedrinho também? Sem dúvida, 100% pelo Pedrinho. Acho que é um cara que está nos ajudando bastante. Infelizmente sofre algumas críticas que não concordo, mas enfim, não tem muito o que falar sobre isso. Mas as mudanças que vêm ocorrendo e que tem aqui no clube, sem dúvida, passam pelo Pedrinho. E vamos falar agora um pouco dentro do vestiário, os bastidores ali no vestiário, sim, que o torcedor gosta de saber muito também. A união dos jogadores que foram revelados pelo Corinthians. Você, Adson, Piton. O Adson passou por esse momento delicado na carreira. Sim. Ele estava em alta, sob o comando do Rafael Paiva, sim, e aí a infelicidade da lesão na tíbia. Você e o Piton foram os caras que, imagino, devem ter passado mais força assim, para o Adson, né? Justamente por serem amigos de longa data. Sem dúvida, cara. O Adson é um grande jogador, um grande amigo meu, o Piton também. Realmente, a gente tem uma afinidade um pouco a mais, até por se conhecer desde o Corinthians. E a resenha, cara, é muito boa. Não só no vestiário, diversas vezes a gente se encontra ou na casa do Adson, ou na minha casa, ou na casa do Piton. A gente se reúne bastante, porque realmente a gente criou um vínculo, não só de futebol, um vínculo de amizade que a gente espera levar para o resto da vida. E esse período delicado para o Adson foi muito duro, claro que para ele, mas para a gente também, porque ele vinha numa sequência muito boa, estava nos ajudando bastante e teve uma infelicidade de ter uma lesão um pouco complexa, assim, difícil de acontecer e chatinha, sabe, de recuperar. Mas a gente passou muita força para ele, agora a gente está muito feliz que ele está voltando, está se recuperando muito bem e tenho certeza que ele vai fazer uma temporada maravilhosa e vai nos ajudar bastante. E como é que o Adson está se sentindo já? Está muito ansioso? Como é que ele está se sentindo? Cara, o Adson também é um cara que não gosta muito de falar, ele é um cara mais tímido, sabe? Mas dá pra ver que ele tá louco pra jogar. Ele nos treinos faz de tudo pra ficar com a bola, tenta aparecer o máximo possível pra jogar. Então eu tenho certeza que essa volta dele vai ser uma volta maravilhosa e vai ter um sucesso enorme nessa temporada. Partindo agora pro Vasco e Santos, estreia do Campeonato Brasileiro. Sim. Imagino que dentro do vestiário também tem essa brincadeira entre vocês sobre Coutinho versus Neymar. Sim. 2018, se a minha matemática não estiver errada, você tinha 20 anos. 20 anos. Copa do Mundo na Rússia. 20 anos. Você, imagina, um garoto cheio de sonhos na base do Corinthians, assistindo Copa do Mundo, Neymar, parceiraço do Coutinho, e agora você está do lado do Coutinho. Como é que é o papo no vestiário? Como é que tem sido essa brincadeira entre vocês? Caraca, Coutinho vai jogar contra o Neymar. Cara, vocês jogaram a Copa do Mundo ontem, praticamente. Essa resenha tá boa, cara. Na verdade, é um encontro maravilhoso, né? 2 grandíssimos jogadores. O Coutinho também tá se recuperando de lesão, né, que teve. Ele tá fazendo o máximo para ele conseguir já voltar para esse jogo, para realmente jogar, para realmente até reencontrar um amigo que fez no Barcelona. E essa resenha é boa demais. É um encontro de grandes jogadores, como disse, e espero que o Coutinho leve melhor. E você sonhava estar um dia participando de um Vasco e Santos, que já foi Vasco e Santos de Dinamite Pelé, hoje Vasco e Santos de Coutinho e Neymar, e você está em campo? Não imaginava isso, né? Mas a gente trabalha para que isso aconteça, trabalha para jogar com grandes jogadores. E esse jogo, sem dúvida alguma, vai ficar marcado na história, eu tenho certeza que é a vitória do Vasco. E o Neymar também será um duelo particular com você, digamos assim. Até voltando um pouquinho no passado não muito distante do Vasco, recente, Dedé jogou aqui no Vasco
E Neymar fala isso publicamente, de que o Dedé foi um dos caras que foi um dos grandes marcadores, que não deixava ele jogar, era aquele carrapato em cima dele. Sim, sim. Você está preparado para ser esse novo Dedé aqui no Vasco? Cara, tô preparado. Claro que eu sei que o Dedé foi um grande jogador, um dos melhores para mim, que vi jogar também, infelizmente teve muitas lesões, mas o Dedé é referência, velho. Pra você ver, o Neymar falar que foi um dos caras mais difíceis de marcar, um cara que já jogou com grandes marcadores, enfim, para falar que ele é um excelente marcador, então assim, tenho muito que aprender, tenho muito que melhorar para chegar no nível do Dedé, mas busco me tornar um grande zagueiro, fazer uma história aqui no Vasco muito bonita. E como o João Vitor pretende anular o Neymar? Cara, anular o Neymar é difícil, a gente vai ter que estar muito bem taticamente, né? É muito difícil falar assim, eu vou anular ele, porque depende de todo mundo, né? Não vai depender só de mim, depende de todo mundo, então para anular ele vamos ter que marcar individual, não sei qual que vai ser a estratégia, mas a gente sabe que é um jogador diferente, que vai ter que ter uma atenção diferente para que não consiga jogar. E por falar em estratégia, o que o Carille, que subiu com o Santos, foi campeão com o Santos na Série B no ano passado, o que ele tem trabalhado com vocês, preparando já para o jogo contra o Santos? Você pode dizer alguma coisa ou é tudo segredo para o jogo contra o Santos? Então, na verdade, contra o Santos ainda não foi muito falado assim desse tema, porque a gente tem bastante tempo para treinar, então a gente está aprimorando o que a gente não vinha fazendo bem no Carioca, em termos de saída de bola, em termos de mais opções de jogadas no ataque, enfim. E na semana decisiva mesmo contra o Santos, acho que aí a gente vai falar realmente dos pontos positivos, negativos que o Santos tem, para a gente neutralizar e tentar fazer uma grande partida. João Vitor, eu gostaria agora que você dissesse um recado para o torcedor do Vasco, o que esperar do Vasco para 2025. Dá para sonhar com algum título, dá para beliscar algum título, vaga na Libertadores, quais são os objetivos, quais são as prioridades? O Carille disse aos colegas de outro veículo que o Vasco mira alto nas 3 competições. É esse caminho? Sem dúvida. Acho que toda competição que a gente joga, a gente tem que pensar no título. Se vai ganhar ou não é outra coisa, mas a gente tem que entrar em campo e buscar o título. O recado que eu tenho para falar é para todo torcedor nos apoiar, continuar acreditando na gente. Tenho certeza que essas 3 semanas foram 3 semanas muito produtivas que a gente teve e que a gente vai ter uma melhora significativa e pode contar com a gente. É isso. João Vitor. Fechou? Obrigado pela entrevista. Irmão. Tamo junto. Um abraço. Boa sorte e um excelente 2025 para você e para o Vasco. Amém, irmão. Tamo junto. Obrigado.